Ouça-me bem, amor, preste atenção. O mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavaste aos teus pés. Meu nome é Márcio e eu quero mostrar meu quebra-cabeça. Essa ideia também veio durante a leitura desse livro do Napoleon Hill. Você pode realizar seus próprios milagres e eu já até fiz um outro vídeo que também foi inspirado nesse livro, mas agora sobre um outro trecho que ele comenta que o filósofo aceita toda circunstância que toca a sua vida como grãos para o moinho da vida e prontamente ajusta-se a todas essas circunstâncias da forma mais adequada a capacitar-se para se beneficiar delas. Então ele compara que tudo que a gente vive são circunstâncias, né? Que são como grãos para o moinho da vida. E o moinho, quando me veio a imagem, é desse moinho de pedra de antigamente, né? Que se usava para moer grão de trigo, para romper a casca, né? Para fazer a farinha para o pão. E ele compara então que a gente vai passar por esse moinho durante a nossa vida, né? O que é essa casca? Essa casca talvez sejam nossas ilusões, nossas crenças errôneas, as mentiras que a gente se apega e defende, e que a vida está tentando fazer com que a gente descubra a verdade, né? E não fique preso dentro dessa casca. Então tem outro trecho do livro que fala que tudo, toda circunstância que toca a sua vida, seja agradável ou desagradável, é grão para o seu moinho da vida. Então tudo que a gente vive faz parte dessa moagem necessária para a gente se tornar em pão. Porque como o grão é inútil, né? Ele tem que passar pelo processo. Mas olha essa outra frase. As pessoas mais bem instruídas de todos os tempos são aquelas graduadas na Universidade dos Golpes Duros. Ai. Você conhece essa Universidade dos Golpes Duros? Entenda que instruídas aqui não está falando na educação formal, né? Instruídas de você passar por essa universidade e conseguir aprender com as lições que a vida vai trazer. Vai trazer. Por isso que, lógico, quando eu li esse trecho do Moinho, eu imediatamente me lembrei da música do Cartola, que é uma música que foi composta em 1943. É um clássico da música brasileira. E, de uma certa forma, o que eu também quero fazer aqui é meio que resgatar algumas pérolas que estão morrendo no caminho, né? Então, quando eu falo sobre algumas músicas e alguns livros e algumas pinturas estão morrendo também, né? Eu vejo
Pelo menos nas conversas com as pessoas com que eu mais converso, eu vejo que são coisas que estão sumindo. E eu não quero deixar sumir, então eu quero fazer minha parte. Então, esse trabalho também se propõe a isso. Além da lição em si, é um resgate a essas manifestações artísticas, tá? Então, no caso, Cartola, ele fala assim: ouça-me bem, amor, presta atenção, o mundo é um moinho. Vai triturar teus sonhos tão mesquinho, vai reduzir as ilusões a pó. Na época, Cartola fez essa música para uma filha adotiva que estava com 16 anos e estava seguindo um caminho que ele considerava não adequado. E a maneira que ele. Acho que ele deve ter falado de outras maneiras, não poéticas talvez, mas é que ele eternizou esse conselho, né? Então, ele estava falando que o mundo é um moinho e que vai triturar as ilusões. O que são as ilusões? É tudo que eu aprendi errado. Basicamente é muito da minha identidade falsa. Presta atenção, querida. Olha o jeito carinhoso que ele se refere, né? Preste atenção, querida. De cada amor, tu herdarás só o cinismo. Quando notares estás à beira do abismo, abismo que cavaste com os teus pés. Olha, cavaste. Há quanto tempo você não ouve essa conjugação, né? Aqui no Sul é mais comum eu ouvir, mas mesmo aqui eu não estou ouvindo tanto. Presta atenção, querida. Ele está falando naquele momento que ela estava talvez se relacionando com pessoas que ele não achavam que poderia ser ilusórias, que poderiam machucar ela. Então ele estava fazendo essa música com o intuito de alertar, né? E prevenir que talvez de outra forma ela não tenha ouvido. Mas de qualquer maneira, a ideia é que o mundo vai moer as ilusões e que esse moinho é necessário, porque a gente está caminhando num abismo que eu tô cavando com meus pés. É sensacional. Eu acho incrível, né, a maneira como a gente pôde conhecer esses poetas da língua portuguesa, né? E que souberam transformar a dor em arte. É isso que eu admiro demais. E aí, lembrando dessa música, desse livro, dessa ideia do moinho, lógico que me vem vários filmes que eu vi recentemente, né? Um deles é o Rayman. Não sei se alguém já assistiu. Rayman conta a história de um jovem egoísta, é o Charlie, que é o Tom Cruise que faz esse papel. E ele era um que vivia nessa ilusão. Ele era bastante egoísta e ele não tinha problema em mentir, em dar golpes, né? E não julgando, porque quando se entende a história, ele tem um passado com o pai, né? Que ele não tinha uma referência diferente também. Então ele vive o que ele aprendeu e aprendeu a se defender, né? E aí o pai dele morre. E ele, depois de vários anos sem vê-lo, ele resolve ir no enterro, porque ele achava que ele ia herdar uma fortuna que o pai tinha. E ele não herdou essa fortuna, ele herdou um carro e umas roseiras. E quem herdou essa fortuna foi o irmão, que ele nem sabia que tinha. E aí ele sequestra o irmão, que ele era, tinha uma síndrome de Savant, né, como uma espécie de autismo. E ele sequestra o irmão de um hospital psiquiátrico onde ele vivia a vida toda, com o intuito de ter acesso a esse dinheiro, que eram 3 milhões de dólares, que foram destinados a essa instituição que ia cuidar do filho, né, autista. E aí o Charlie, que é o papel do Tom Cruise, ele sequestra o irmão para ver um jeito de
ter acesso àquele dinheiro, né? E nesse convívio com o irmão, ele passa pelo seu moinho. É muito interessante ver a caminhada, a jornada, de ver a transformação desse Charlie e vendo que ele vai amolecendo, né, e ganhando uma sensibilidade e vai descobrindo quem realmente era o Rayman. Muito legal. O outro filme também é do Tom Cruise, que é O Último Samurai. Outra história de um sobrevivente da guerra, que ele era do exército americano, que passou por muitas batalhas, com muitas memórias negativas desse período de guerra, amargurado, desiludido, amargo, ferido, alcoólatra. E aí ele é convidado para liderar e para participar de uma guerra no Japão, para tomar o poder, né, dos samurais rebeldes. E ele ia fazer um treinamento com o exército japonês para vencer esses samurais. Nisso ele é pego como refém por esses samurais e ele acaba conhecendo sua cultura e tal, e ele passa pelo moinho dele e acaba descobrindo uma outra maneira de viver. E também vai abrindo mão da casca da ferida. Então, quando você vê esses filmes, por isso que eu gosto muito de ver esses filmes, porque o filme para mim, o cinema para mim não é apenas entretenimento. Como eu trabalho com terapia, eu adoro ver essa psicologia dos personagens, me faz entender as pessoas melhor. Então é fascinante ver a transformação desse guerreiro e se amolecendo e entendendo uma nova maneira de se viver. Outro filme é Nossa, O Som do Silêncio. Putz, outro filme sensacional. Sensacional. Conta a história de um baterista de heavy metal e que ele vai ficando surdo. Imagina um baterista que toca heavy metal e perde a audição. E aí a jornada do filme é ele tentando encontrar uma maneira de voltar a ser um músico, um baterista, né? Ou de tentar encontrar uma forma de, de voltar no tempo, né? E aí com a jornada ele vai descobrindo que não vai voltar no tempo e que você vai ter que abraçar a nova realidade. E o final é sensacional. O final é sensacional. O Som do Silêncio. Sensacional. É o moinho. As ilusões, as expectativas, né? As verdades absolutas que a gente defende, se protege. Outro filme chama Viver. Eu ainda não consegui ver o original, que é do Akira Kurosawa, ainda não achei ele, mas eu vi esse aí. E que conta a história de um senhor que viveu a vida toda sendo um funcionário exemplar, seguindo todas as regras que eram para ser seguidas, né? Para ser seguir as regras, seguir as normas e ser um funcionário perfeito. Só que nisso ele é diagnosticado com uma doença
e descobre que ele tem pouco tempo de vida e ele vê que ele perdeu a vida do que era mais importante. E aí ele começa a descobrir que existe uma nova maneira de viver. E mais uma vez a doença se torna um fator de transformação possível, né? Como a gente falou no outro vídeo, cada diversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. Então, às vezes, a doença fatal pode ser um moinho para um nascer de uma nova vida. E aí ele resolve, esse senhor, né, que é o Williams, resolve viver de outro jeito, surpreendendo todo mundo à sua volta. Muito interessante. E eu também tô lendo um livro agora que é o 1984. Nossa. E que tem tudo a ver com isso. Com certeza eu vou falar sobre esse livro mais pra frente. Mas tem a ver com essas regras e normas e quanto que a gente pode ter sido totalmente manipulado. O que é verdade? O que é verdade? Que livro sensacional. E conta a história também de uma pessoa que vive num regrado, vigiado, controlado, né? E como que é viver dessa maneira a vida toda? Às vezes o ruinho é necessário, porque a gente não vai passando os anos e a gente não se liberta dessa prisão autoimposta, né? Dessa gaiola que a gente acostumou a viver. Gaiola que a gente mesmo se prende, né? Porque a chave também está na nossa mão. O outro filme eu também citei no outro vídeo, que é o Comer, Rezar, Amar. Dessa personagem que é vivida pela Julia Roberts e que, com o divórcio, ela resolve viajar. Viaja para Itália para descobrir prazeres do comer, né? E faz amizades e tal, se diverte. A segunda etapa é a Índia, quando ela faz uma jornada para dentro aí, para a espiritualidade. E a última parte da viagem é a Indonésia, onde ela é ela. E quando ela é ela, ela encontra o amor. O divórcio foi o moinho para ela renascer. Outro trecho do livro do Napoleão Hill, ele fala assim que se você possui grande capacidade para tristeza, aliás, o nome desse capítulo é Tristeza, o caminho para a alma. Tristeza, o caminho para a alma. Se você possui grande capacidade para tristeza, também possui uma grande capacidade potencial para o gênio, desde que se relacione com a tristeza como uma fonte bem-vinda de disciplina e não como um meio de comiseração, de não ficar com pena de si mesmo. E aí me vem, não sei quem é dessa época, mas tinha essa hiena, que era um desenho da minha infância, que essa hiena ficava falando assim, ó vida, ó céus, ó azar, eu sei que não vai dar certo, ó vida, ó céus. Então, se a gente passa pela situação do moinho, mas fica com pena de si mesmo, a semente não germina. É quando eu entendo que o moinho faz parte da renovação, né? E não vejo ela com autopiedade, com pena de si mesmo, né?
Outra frase é: cada tristeza traz consigo a semente de uma alegria equivalente, que é uma adaptação daquela outra frase anterior, né, do Napoleão. Cada tristeza traz consigo a semente de uma alegria equivalente. Sensacional. Lágrimas, tormentos, quantas desilusões. Foram tantos sofrimentos e decepções. Mas um dia o destino a tudo modificou. Minhas lágrimas secaram, meus tormentos terminaram. Foi uma nuvem que passou. Minhas lágrimas secaram, meus tormentos terminaram. Foi uma nuvem que passou. Lágrimas, tormentos, quantas desilusões. Foram tantos sofrimentos e decepções. Mas um dia o destino a tudo modificou. Então, esse é o passar no moinho. Lágrimas, tormentos, desilusões. Faz parte. Faz parte passar no moinho. Por que faz parte? Porque a gente aprendeu muita coisa aqui, na verdade. Muita coisa. Quer ver um outro filme que prova o quanto que a gente aprendeu coisa errada? Prova. Prova não, né? É mais uma maneira de demonstrar. E esse filme é A Cabana. E essa cabana, uau, quem não assistiu também. É uma maneira de falar, né? É de um pai que cai em depressão depois que a filha é assassinada. Brutalmente assassinada, né? E ele fica bastante amargurado e raivoso e aí, como tocar em frente depois disso, né? E não tem como não relacionar agora. Tem um documentário que chama Quartos Vazios, que foi um jornalista, Steve Hartman, que filmou os quartos vazios das crianças que foram assassinadas lá nos Estados Unidos por causa daqueles massacres nas escolas. Porque ele percebeu que começaram a acontecer tantos desses massacres nas escolas que as pessoas começaram a ficar indiferentes. Mais um. Então, aquele primeiro impacto que causavam isso no começo começou a se tornar um cotidiano, mais um ataque na escola. E o que ele fez? Ele foi visitar os quartos das crianças que os pais ainda mantinham do mesmo jeito desde a última vez que a criança estava naquele quarto. Quartos às vezes de 4, 5 anos mantidos do mesmo jeito, ainda com as roupas sujas deixadas nos cestos. É incrível. É marcante aí. Como fazer para seguir em frente, né? Isso tem a ver com essas crenças sobre morte também, a maneira como a gente aprendeu, né, o que é a morte e tal, né? Que tem a ver com com a maneira que nos foi ensinado pelas religiões, né? E aí a cabana acaba sendo uma maneira de talvez ver de uma maneira diferente. Entende o que é moinho? Eu mostrei aqui alguns tipos de moinho que foram representados nos filmes. E aí no Napoleon fala mais uma frase. Olha que frase, o quanto que ela é forte. Nunca se fica em contato mais próximo com a inteligência infinita
do que em momentos de profunda tristeza. Você sabe o que é isso? Eu me lembro quando meu pai faleceu, eu tinha 13 anos. E naquele momento me fez rever a religião que eu seguia, porque nada daquela religião explicava ou justificava meu pai ter morrido. Porque meu pai era uma pessoa boa e tal. E por qual que era a justificativa? Nada justificava. Então aquele momento foi um dos moinhos que eu passei e que me fez rever e procurar novas explicações que eu entendesse. Eu entendi. Pelo menos hoje me consola o que eu acredito. A tristeza é a chave mestra para o portal da própria alma, a porta de acesso à inteligência infinita. Entende o moinho como esse destruidor de ilusão para a gente encontrar o que realmente é importante? Porque uma das maneiras de se ver a vida é entender esse desenho, né? De que tudo é Deus, tudo é. E talvez quando a gente entender que o trigo em grão, ele não tem utilidade, funcionalidade nenhuma, né? É só quando ele passa pelo moinho que vai se tornar farinha. Então é necessário abrir mão dessa casca, né? E que talvez é o que Sêneca quis dizer nessa frase: uma joia não pode ser polida sem atrito, nem um homem ser aperfeiçoado sem provações. Quando você começa a ficar em paz, que isso faz parte do seu processo de lapidação, talvez fique mais fácil de encarar os moinhos que surgem, né? E eu vou te falar que, repetindo aquela frase do Napoleon, cada adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. Então, quanto mais dolorida é o seu processo de moagem, o seu pão vai ser maior e melhor. Desde que você entenda que é uma semente, né? A semente de um benefício equivalente. Eu sempre vou ter que reforçar isso. Talvez porque essa casca que a gente tem que abrir mão é de toda essa personalidade que eu criei e que hoje eu tenho consciência que muitas das coisas que eu acredito não são verdades, mas eu tô tentando pelo menos eu me esforço para ter o conhecimento para no momento que que eu estiver passando pelo moinho, eu entenda que isso faz parte do processo porque a teoria em si não vai fazer, não é o suficiente, né? Eu vou ter que passar pelo moinho. E eu tô consciente disso. Mas quanto mais eu me desapego dessas personalidades que eu me grudei, talvez seja menos dolorido. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver como vai ser. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Se o amor é como um grão, morre, nasce trigo, vive, morre pão. Tem um cara aí que passou há mais de 2000 anos atrás, que ele falou que era o pão da vida. E ele passou por moinhos, né? Você sabe. Quando que a gente vai realmente entender que ele é o caminho, a verdade, a vida, nesse sentido de ser um exemplo? E a gente aprender a aceitar os moinhos com mais gratidão. E é isso, era isso que eu queria mostrar hoje, com esse tema moinho. E fica de novo o convite, né? Se você
com essa mensagem, você se lembrou de alguma outra música ou de algum outro filme que você queira me contar, eu quero aprender, tá? Me compartilha aí. Valeu, até a próxima.